Aqui no Brasil, diferentes reflexões e debates sobre a proposta da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Neste programa, iremos conversar com o bispo de Ipameri e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB, Dom Guilherme Verno. Vale a pena participarmos desta reflexão sobre esse importante tema. Você que nos acompanha, permaneça aqui. O programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo. Proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Qual é a sua opinião? Qual é a opinião da Igreja no Brasil, da CNBB? Para essa conversa, nós recebemos aqui o presidente da Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB e bispo de Ipameri, Dom Guilherme Verno. Dom Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É sempre uma alegria poder estar com vocês, especialmente com todo o povo brasileiro, para esses momentos de reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil. Dom Guilherme, já iniciamos esse programa com uma pergunta que o povo também faz a nós, na assessoria de imprensa, no dia a dia. Como que a CNBB avalia a retomada da tramitação da PEC 171, de 93, que propõe a redução da maioridade de 18 para 16 anos? Nós, enquanto CNBB, vemos isso com muita preocupação, porque você tira o foco de onde está o problema real da criminalidade no Brasil. Toda criança e todo adolescente, eles têm o direito da proteção do Estado. O Estado deve dar garantias para que eles se formem plenamente em todas as suas dimensões. E não é criminalizando a criança e o adolescente pela redução da maioridade penal que nós vamos resolver os problemas da criminalidade no Brasil, que tem sua origem mais especificamente na grande injustiça social do Brasil. E também, Dom Guilherme, vale a pena explicar para quem nos acompanha agora, nos assiste em todo o Brasil, as famílias, jovens, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não é? Na visão da Igreja, ele deixa impune o adolescente que pratica um crime? Não é verdade, absolutamente não é verdade que o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa as crianças e os adolescentes impunes. Existem penas, existem medidas reeducativas, inclusive com retenção de adolescentes que cometerem infrações, delitos. É só aplicar aquilo que já está no Estatuto que nós vamos ver que nós vamos conseguir resolver a maior parte dos problemas causados por menores infratores. E também, Dom Guilherme, a CNBB, os bispos do Brasil, têm se pronunciado sobre essa possível redução da maioridade penal. Em nota, ano passado, a conferência disse o seguinte no texto: é um projeto de morte contra crianças, adolescentes e jovens empobrecidos das periferias de nossas grandes cidades. Poderia comentar essa declaração da CNBB? Em parte aquilo que eu vinha respondendo, que nós, bispos, temos essa consciência e essa certeza de que ao reduzir a menoridade ou a maioridade penal, na verdade nós estamos jogando nossas crianças e adolescentes e mesmo os jovens às forças de morte. Nós temos hoje, infelizmente no Brasil, uma cultura de morte, uma cultura de violência. Nós temos que superar isso, voltar a defender uma cultura dos valores da vida. Não é punindo, não é jogando essas crianças, adolescentes e jovens em presídios comuns que já estão superlotados no Brasil, que nós vamos resolver o problema. Lá dentro, de fato, eles vão acabar sendo mortos. Se não lá dentro, assim que eles saem. E você que nos acompanha agora em todo o Brasil, qual é a sua opinião sobre a proposta de redução da maioridade penal?
Acesse as redes sociais da CNBB, Facebook e Twitter, que aparecem aqui no vídeo, e dê a sua opinião. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Mais de 8 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto no Nepal necessitam de sua ajuda. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Caritas Brasileira convidam todas as pessoas de boa vontade a colaborarem com a campanha emergencial em favor das famílias e da população do Nepal. Colabore! Sua solidariedade pode salvar vidas. SOS Nepal, uma campanha da CNBB e da Caritas Brasileira. E já estamos de volta com o programa Igreja no Brasil, hoje falando sobre a proposta da redução da maioridade penal. Qual é a opinião, qual é a visão da Igreja no Brasil, da CNBB? Nós também queremos saber a sua opinião pelas redes sociais da conferência. Entre lá e comente, dê a sua opinião. Nós conversamos com Dom Guilherme Velho. Dom Guilherme, vamos dar agora continuidade ao nosso debate, essa reflexão aqui no programa. A redução da maioridade penal traz que consequências para a sociedade, para a vida em família? A primeira grande consequência, que se for aprovada, eu espero que não, mas caso seja aprovada a redução de 18 para 16 anos, vai expor muito mais os adolescentes e as crianças ao mundo do crime. Os criminosos, vamos chamar eles assim, que buscavam os jovens até 18 anos, digamos na faixa de 15, 16, 17 e 18 anos, eles vão buscar de 15, 14, 13 anos. Então nós estamos expondo as crianças e os jovens, quando eles mais precisam do amor, do afeto, do carinho, da atenção, da educação, nós estamos jogando eles no mundo do crime. E também, Dom Guilherme, diante desses debates, reflexões diversas que têm ocorrido sobre a temática, o que propõe a Igreja no Brasil para esse trabalho com jovens e adolescentes inseridos na criminalidade? Como melhorar, como reeducar? Por meio das igrejas, por meio de organizações religiosas, por meio das escolas, nós temos que voltar a afirmar valores éticos, valores morais na educação. Então nós temos que repensar a família brasileira. O Papa Francisco faz uma questão muito grande de acentuar, de reconstruir a família. Ou seja, tem jeito, tem caminho, basta entrarmos nesta unidade de igrejas, de sociedade, de famílias para ajudarmos os nossos jovens, crianças e adolescentes. Dom Guilherme, muito obrigado por estar conosco neste programa, neste encerramento, a sua mensagem às famílias que nos acompanham agora em todo o Brasil. Eu agradeço essa oportunidade e eu quero lançar uma pergunta. Ao invés de terminar com afirmação, uma pergunta que deixa refletir. A quem de fato interessa a diminuição da maioridade penal? A quem interessa isso? Se nós soubermos responder essa questão, certamente nós não vamos aceitar que se reduza a maioridade penal no Brasil. Então, se você quiser participar e interagir conosco, entre agora nas redes sociais da CNBB e também em nosso site e confira as últimas notas da CNBB sobre a redução da maioridade penal. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço!